Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, a rede que chegou para ficar e também trazendo uma super novidade que é a nova Rádio Metrópole 7, com um site muito mais dinâmico e aonde vocês vão poder acompanhar toda a programação da rede União de Rádios. Desde as 7 até as 8 da noite, vocês vão acompanhar a programação vitoriosa da nossa rede União de Rádios. Então, breve, estaremos já colocando no ar o novo site da Rádio Metrópole. Então, aonde vocês sempre terão muita música e também muita informação na medida certa. Então, aguardem que vem aí novidades na Rádio Metrópole. Vamos falar sobre futebol, falar sobre o nosso Vasco da Gama e também dizendo o seguinte: é lógico que a gente tem respeito a todas as instituições esportivas, até no caso dos rivais, né? Agora, o Botafogo, ou a torcida do Botafogo, ela está vivendo um certo momento de um certo delírio, né? Um certo delírio. É lógico que a gente compreende todo o tempo que o Botafogo também levou para conquistar o seu segundo título brasileiro. Ele conseguiu o seu primeiro título em 1995. O último agora, o segundo título do Botafogo brasileiro, foi em 2024. E também o Botafogo conseguiu a sua Copa Libertadores em 2024. Lembrando que o Botafogo ele tem a sua existência desde 1907 e muito tempo depois que eles chegaram ao seu segundo título brasileiro e a sua primeira Copa Libertadores. É um ponto. Com relação a estádio, o Botafogo ele não tem um estádio próprio. Ele tem lá, o Engenhão, que foi a prefeitura, na época do César Maia, que deu a concessão de exploração do estádio para o Botafogo. Mas assim como o Maracanã, o Engenhão não é de propriedade do Botafogo. Ele, no caso, aluga, né, ali o Engenhão, então, e manda seus jogos lá. Ou seja, o Botafogo, em 1907, desde 1907, ele não tem um estádio próprio, né, para chamar de seu. É uma coisa. E com relação à torcida, é logicamente que o Botafogo ou está entre a terceira ou a quarta força em termos de torcida. Então, e sendo um dos times mais antigos do Brasil. No cenário nacional, está lá em 10º lugar entre os 12 maiores clubes do Brasil com relação à torcida. Então, a gente, como vascaíno, nós somos vascaínos, que o Vasco ascendeu a divisão importante, a primeira divisão, foi em 1932. E o Vasco, praticamente sendo o último dos grandes na sua existência, né, porque o Fluminense também é de 1906, o Botafogo de 1907 em competições, o Mulambo é de 1912 e o Vasco vem em 32. E sendo mais novo, o Vasco já teve muito mais feitos que o Botafogo e ainda tem São Januário como estádio para chamar de seu, um estádio próprio. Tem hoje, né, dentro do Rio de Janeiro, a segunda maior torcida e no cenário nacional a quinta maior torcida. Já, né, sempre foi dito que o Vasco tinha a quinta maior torcida. Então vamos ficar com uma quinta maior torcida. E o Vasco conseguiu 4 títulos brasileiros. O Vasco tem a sua Libertadores, o Vasco também tem a sua Mercosul e o Vasco são 3 títulos sul-americanos que o Vasco tem. E uma virada histórica sobre o Palmeiras com relação a Mercosul. Então, mesmo o Vasco tendo, né,
chegando à elite do futebol em 32, em pouco tempo ele conseguiu muito mais glória que o Botafogo. Sem falar nos jogadores que o Vasco revelou, que são expoentes internacionais, né? Esses jogadores. Romário, Roberto Dinamite, Edmundo, Juninho Pernambucano. Mas lembrando que o Roberto Dinamite, querendo ou não, né, por mais que eles não queiram, é o maior artilheiro de todo o Campeonato Brasileiro. Fora muitos recordes que o Roberto Dinamite impôs, e principalmente ao Botafogo, né? Que querendo ou não, e sem falar, desculpe a torcida do Botafogo, que a maior vantagem de um clube sobre o outro no mundo é do Vasco sobre o Botafogo. Ou seja, o Botafogo ele é freguês de carteirinha do Vasco da Gama, né? Então é a maior vantagem sobre um clube em relação ao outro no mundo, em termos de vitórias, é a do Vasco sobre o Botafogo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente veio percebendo nessa semifinal, né, na disputa aí das quartas de final da Copa do Brasil, a torcida do Botafogo querendo desdenhar do Vasco pela situação que o Vasco ele vem vivendo. Principalmente agora, né, que o Vasco está se reorganizando. Então, a gente ouviu aí alguns botafoguenses, né, muitos eufóricos, porque agora em 24 eles conseguiram ter realmente uma proeminência dentro do cenário esportivo, mas no Mundial de Clubes foi eliminado para o Palmeiras, né, que não conseguiu avançar as fases determinadas, então foi eliminado, né, pelo Palmeiras, que é um time aqui também do Brasil. Mas ficaram, né, eufóricos porque derrotaram lá o PSG, então já estavam se sentindo como se fosse o clube o maior clube do mundo. Acho que eles tiveram um pouco dessa sensação. Foram eliminados pelo Palmeiras do Mundial de Clubes e vieram para o Brasil sem mais nenhuma chance de título, porque eles não têm mais nenhuma chance de títulos, vão ter que disputar para tentar chegar à Copa Libertadores no Brasileiro desse ano, porque não vai conseguir chegar à liderança do Brasileiro de 2025. Então, o que acontece? E nas quartas de final, bom Vasco, a torcida do Botafogo, ela ficou desdenhando do Vasco, querendo dizer que o Botafogo é maior do que o Vasco, o que nunca vai ser, nunca será maior do que o Vasco. Embora o time do Vasco ele seja, né, estava presentemente um time ruim, mas o clube é gigante, a instituição é gigante, e lógico que a camisa do Vasco tem muito mais peso do que a camisa do Botafogo, né? A torcida do Vasco tem muito mais peso do que a torcida do Botafogo. Tanto é que o setor que foi destinado à torcida do Vasco dentro do Engenhão estava totalmente lotado. E se abre espaço, né, para a torcida do Vasco, meio a meio, botaria até muito mais torcedores do que o Botafogo. Então, eu acho que a torcida do Botafogo ela precisa, né, chegar e entender a realidade de cada um, e mesmo com a situação do Vasco, ela precisa ainda entender que existe uma hierarquia, né, e que mesmo assim o Botafogo continua e continuará sendo freguês do Vasco. Tanto é que o time do Botafogo realmente é melhor do que o do Vasco, mas não conseguiu vencer o Vasco nos 2 jogos decisivos da Copa do Brasil. E foi eliminado pelo Vasco da Gama, e o Vasco segue a semifinal que vai fazer contra o Fluminense. Então, e o Botafogo vai ter que assistir, né? A torcida do Botafogo vai assistir pela televisão e vai ter que continuar aí buscando se contentar em chegar à Libertadores ou vai ficar na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. Então, a gente ouvir certas falas de certos botafoguenses com relação ao Vasco da Gama, aí a gente, lógico, tem que respeitar, né, as opiniões, mas entender que é um delírio, porque todas as vezes que o Botafogo também pegou o Vasco, e em situações até melhores, o Vasco foi lá e acabou eliminando ou vencendo o Botafogo. Então o Botafogo é um freguês de carteirinha. Lógico que nem sempre o Vasco vai ganhar sempre do Botafogo, né? Mas o histórico ainda é muita desvantagem do Botafogo em relação ao Vasco da Gama. Então vamos, né, vamos todo mundo aí abaixar a bola, os botafoguenses abaixar a bola e entender
que ainda dentro do âmbito de mercado, né, do futebol, o Botafogo ainda é bem menor que o Vasco da Gama. O Vasco conseguiu avançar para a semifinal da Copa do Brasil, que será realizado só em dezembro. Até lá, o Vasco vai poder chegar e concentrar, né, os seus esforços e os seus projetos no Campeonato Brasileiro. É interessante que o Vasco, né, faça e vai fazer um excelente campeonato, porque a gente já está percebendo que o Diniz está conseguindo fazer com que o Vasco, né, ele tenha muito mais intensidade e o Vasco seja competitivo. E com os reforços que o Vasco vem tendo, acho que agora o Vasco vai conseguir se encaixar perfeitamente. O Vasco termina o Brasileiro na Série A e vai terminar. Ele vai disputar a semifinal da Copa do Brasil com chances de chegar à final, com certeza, embora o Fluminense também tenha um treinador que é um treinador vitorioso, é um treinador que conhece muito bem as competições. Então vai ser um excelente, né, embate entre Vasco e Fluminense para ver quem é que vai chegar à grande final, a outra semifinal, que vai ser disputada com Corinthians e Cruzeiro. Mas o Vasco da Gama tem todas as chances para chegar a essa final da Copa do Brasil. E quem sabe também ser campeão, bicampeão, vamos botar assim, né, da Copa do Brasil. Título que o Botafogo ainda não tem, né? O Botafogo não tem Copa do Brasil. Então, até por isso também, a torcida deve dar mais uma baixadinha ainda, porque ainda vai pensar em ter a Copa do Brasil lá, né, o troféu em sua galeria, porque ainda também não tem. Então, Vasco da Gama está numa situação boa. O Pedrinho, acredito, né, que está realmente se esforçando, e o ano que vem será um ano muito bom, será um ano de muita alegria para a torcida vascaína. Aqui do Rio de Janeiro, fala Raul Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.